para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Gênesis. Oi, amor. Oi, Andresa, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui mais um dia para conversarmos e comentarmos sobre o livro de Gênesis 21. Hoje é um dia abençoado pelo Senhor. Se preparem aí que tem coisas boas para nós. É isso aí. Vamos lá então. Falamos aqui, lemos com vocês o capítulo 20, né? E a gente viu toda aquela história de quando Abraão sai ali de Hebrom e vai ali na região de Gerar e ele comete novamente aquilo que tinha acontecido lá no início, quando ele vai para o Egito. Ele mente a respeito de Sara, né? A respeito do seu status com Sara. E vimos tudo aquilo que aconteceu, vimos a mão de Deus ali naquela situação, né? Protegendo, guardando, né? Não que Deus fez vista grossa ao pecado de Abraão, mas a aliança que Deus tinha com ele, né? Então Deus o ensina através desse pecado, Deus mostra a ele o quanto ele está errado, o quanto esse tipo de coisa não deve acontecer na nossa vida, né? Mas nós vimos ali que a aliança, né? A fidelidade de Deus com Abraão, e é a mesma fidelidade do Senhor conosco, né, Larry? Nós vemos ali que a nossa salvação, ela independe das nossas atitudes, e ela independe da nossa fidelidade, ela depende exclusivamente da fidelidade de Deus, e graças a Deus por isso, senão a gente estava perdido, né? Graças a Deus. E hoje, então, nós vamos entrar aqui em Gênesis 21. Nós vamos observar aqui que 25 anos já se passaram desde que Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, desde que Deus faz a promessa de que dele viria uma grande nação, desde que Deus diz a ele que ele teria uma terra, né, que Deus lhe daria um lugar ali. E durante esse período, né, como na semana passada, a gente viu muitos altos e baixos desse casal, né? Muitos momentos de uma fé tremenda, momentos em que eles vacilaram, momentos em que Abraão estava tão preocupado com o seu testemunho, do Deus que ele proclamava. Então a gente vê muitas coisas acontecendo, e isso acontece conosco ao longo da nossa vida, né? E por várias vezes nós vimos ali, né, quantas vezes Deus vai a Abraão e Deus repete, reafirma o compromisso, a aliança, as promessas que Deus faz a ele. E agora chega o momento de começar a se cumprir essa promessa, que nós vamos ter aqui o nascimento de Isaac, né, o cumprimento do filho prometido, o filho da promessa, vai acontecer agora aqui nesse capítulo 21. E vamos junto, então, entrar nessa história aqui, nesse momento da história. Vamos lá. Eu vou começar fazendo a leitura aqui, então, dos versos 1 e 2, tá? O Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Esses dois versos já nos falam muita coisa, né, a respeito de Deus, né? De Deus, exatamente. E na verdade assim, né, Andressa, isso tudo está se cumprindo agora, né? A promessa que o Senhor fez, né, a Abraão. Até aquilo que se comentou agora há pouco, né, do gênero humano, né, dele ter esse detalhe com Deus. Muitas vezes não temos a certeza, temos medo, passa a ter uma ansiedade, sabe? A gente vacila né? mesmo, né? Resumindo, a gente vacila com Deus, né? Porque Deus não vacila com a gente. Nunca. Tudo isso aconteceu lá. Mas tu vê, lá em Gênesis 17, 21, já estava pré-estabelecido, né? Deus vir e determinar
com a Sara, uma mulher de 90 anos, né? De quase 90 anos, ter um filho. Gente, realmente é uma coisa assim de Deus, né? Eu acho que uma das provas maiores aí da existência e de Deus realmente nessa situação, Andresa, por que Deus, eu na minha visão, né, trazendo para os dias de hoje, por que Deus deixou ela chegar uma idade tão avançada assim? Primeiro, para preparar todo, né, que você falou, os 25 anos que eles percorreram tudo isso, fizeram tudo isso, né? Mas uma coisa muito clara para mim é para nós entendermos o seguinte: é Deus que faz. É Deus. Que não houvesse nenhuma Para não ter uma possibilidade dúvida. de se olhar. Exatamente. Não, isso é né? normal, isso acontece. Exatamente. Olha só, então é uma coisa assim. E o tempo ali, no segundo versículo, né? Eu vejo assim, é o cronograma de Deus. É na hora de Deus, no dia de Deus, está determinado. Ali está dizendo, inclusive, que foi o tempo determinado que Deus lhe falara, né? Então, eu olho assim como assim, o nascimento de Isaac, ele não foi apenas, né, o cumprimento dessa promessa para esse casal, né, esse filho, 25 anos esperado, ansiado, mas ele também mostra para nós como Deus cumpre aquilo que ele faz, né? A fidelidade de Deus. Ele mostra para nós a onipotência de Deus nessa questão que você estava falando, né? Não havia possibilidades humanas de que aquilo acontecesse, né? E mostra pra gente também que não é no meu tempo, não é na minha vontade, é no tempo de Deus, né? De Deus. Mesmo que você fique ansioso querendo algo que Deus já te prometeu, que você fique às vezes desesperado com uma coisa, e quantas vezes a gente enfia os pés pelas mãos querendo fazer com que aquilo aconteça. A gente viu isso acontecer aqui na história dessa família, mas as coisas elas vão sempre acontecer na hora de Deus, no tempo de Deus. E Deus não se atrasa, né? Deus é pontual, Deus tem um momento certo para cada coisa. Exatamente. É bem isso mesmo. Posso continuar aqui? Então eu vou ler aqui o 4. 3, né? 3, Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho, como Deus havia lhe ordenado no 8º dia. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Olha que interessante, Andressa, aqui, ó. Eu vejo aqui, por exemplo, no 3, quando ele fala que Abraão pôs o filho, né? O filho que nasceu de Sara, ele deu o nome de Isaque. O próprio Deus já havia dado esse nome para Abraão. Olha, seu filho será chamado de Isaque. Isso está lá em Gênesis 17, 19, né? Então, eu vejo assim, um homem obediente a Deus. A obediência. Né? A obediência. Em primeiro lugar, a obediência. Né? Porque você pensa assim que ele, poxa, faz 25 anos que eu estou esperando essa criança nascer, eu sou o pai, eu sou o genitor dessa criança, eu posso dar o nome que eu quiser para ele. Mas Deus já tinha falado, já tinha prometido para ele, né? Primeiro tinha pré-estabelecido lá, depois Deus já tinha feito o cronograma como que ia ser, né? E agora ele obedece a Deus e diz, ó, o nome que Deus vai dar é esse. Vamos colocar o nome de Isaac, né? E não só no nome, né? Uma mas outra coisa, circuncisão também, né? Que foi o que Deus tinha estabelecido. É isso que eu queria comentar. Outra coisa que Deus estabeleceu, que aí eu vejo já uma obediência dele mesmo, foi a circuncisão, né? Deus já tinha preparado, tinha estabelecido, eles já tinham feito, né? E deu os 8 dias, ele foi lá e fez conforme tinha determinado Deus, né? Então, eu vejo assim, tudo aquilo que você falou, eu vejo assim, um homem que obedeceu, que escutou a voz de Deus, que escutou, porque Deus falou lá atrás. Você pode ver que em nenhum momento depois foi repetido, quando nasceu um filho, vamos colocar um nome tal. Não, já estava guardado na mente dele, preparado na mente dele, né? Para que quando isso acontecesse, apesar deles mesmos, gente, muitas vezes, eles ficaram em dúvidas, né? Até na última, um ano atrás, vocês lembram? Eles achavam que seria que seria Ismael, né? Mas há um ano atrás, quando os anjos vieram falar que dali um ano Sara teria o filho, até a Sara riu, né? Olha só como que é interessante, né? Mas não.
Eu vejo assim, eu vejo um homem de Deus determinado, com obediência, sabe? Respeitando o cronograma de Deus. Eu vejo assim uma maravilha. Todas essas passagens que nós estamos lendo aqui, da obediência, sabe? Dele estar ali realmente firme naquilo que Deus falou, né? Eu vou ler o 6 e o 7 aqui pra gente, então. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Olha só, ela fala aqui, né? Porque a gente sabe que Isaac significa rir, né? Significa riso. E a gente viu, né, como você estava comentando aqui, que os dois riram, né? A gente vai estar vendo aqui a alegria da Sara, né? E a gente sabe, os textos anteriores já nos disseram que os dois, em um determinado momento, quando eles recebem essa promessa, ou quando eles recebem uma reafirmação dessa promessa, né? Eles riem, mas aquele riso era assim um riso de dor, porque eles olhavam para si, né, para as impossibilidades humanas. Então, esse era o riso, mas agora aqui eles estão com um riso de alegria, né? Sara está rindo de alegria, né? Esse rir do nome de Isaac significa, é a alegria da possibilidade de Deus, das infinitas possibilidades de Deus, né? Como é gostoso quando a gente vê uma promessa se cumprindo, quando aquilo que Deus falou para nós está se cumprindo, que alegria isso traz no nosso coração, né? Que alegria, né? Deus prepara. Olha como que é interessante, né? Deus prepara, Deus mostra, Deus avisa, Deus diz como vai ser, Deus dá um nome, né? Não tem como não. E eu vejo assim como um evento, gente, imagina vocês, hoje seria já uma coisa sobrenatural. Imagina nessa época, uma mulher daquela idade, né, tendo um filho, e ainda por cima, como diz a Andresa, é um evento tão grande que ela, além disso, ela ia amamentar. E quando uma mãe amamentava nessa época aqui, ela amamentava por 2 anos. 2, 3 anos. Quase 3 anos ela amamentava. Gente, uma mulher dessa idade, né? Como diz o texto na segunda parte do versículo 6, todo aquele que ouvir se rirá comigo, disse Sara. Porque eu imagino que todas as pessoas ali ficaram encantadas com todas aquilo, as pessoas, né? Como que essa mulher ficaram felizes, teve um filho. A alegria desse povo, tudo, né? Num evento desse, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu vejo, Andresa, quando ele fala no 7, dela amamentar o filho, é onde eu vejo que Deus, quando faz, ele faz por completo. Né? Ele faz por completo. Né? Ele poderia pegar e dizer, não, vai nascer da Sara, mas vamos arrumar uma mama de leite aqui para ele, né? Porque uma Sara com 90 anos vai ter que restaurar toda a estrutura dela para poder... Não, Deus faz por completo. Ele não deixa nada. Nada. Ele faz por completo, gente. Ele deu... Deus não faz nada meia boca, né? Não faz nada meia boca. Ele faz por completo. Pode ter certeza absoluta. É isso que eu vejo nesse texto, né? Eu vou ler então pra gente aqui o 8 até o 10, tá? Isaac cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abraão: mande-a embora essa escrava, o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac. Começou a treta, né? Começou a treta. Então, a gente sabe que, historicamente, culturalmente, que nesse tempo aqui, as crianças, elas eram desmamadas em torno dos 3 anos de idade, né? Exatamente. Então, a gente está vendo aqui a comemoração, né? Era algo muito importante, algo comemorado, né? Eles estão ali, Abraão dá um banquete para aquilo, né? E a gente sabe, fazendo as contas aqui, Ismael devia ter aqui em torno de 17 anos de idade. Era um adolescente, né? E a Sara pega ele aqui, então, zombando, né? Tirando um sarro do filho Isaac. E esse episódio aqui, ele vai desencadear a despedida de Agar e de Ismael, né? Eu queria também fazer um comentário. Esse costume do desmame, também na época, era um costume
que todo mundo fazia. Sempre na hora do desmame, onde tirava a criança, parava de mamar, existia uma confraternização. Se fazia uma confraternização, era normal. E o interessante é que ele fala que justamente nessa confraternização ela viu algumas coisas, estava vendo algumas. Claro que na certa já havia muito mais tempo o desprezo, talvez, ou coisa parecida, porque até pelo que o texto diz e como se mostra em todos os momentos, agora nós vamos ver aqui para baixo, ela sabe que ele sabe, vamos dizer assim, né, o outro filho dele, eu vejo assim, ele sabia que de uma forma ou de outra ele não seria não teria as honras do primogênito nesse caso. Né? Para Ismael e para a mãe, né, ele sabe que a chegada de Isaac colocaria tudo aquilo que eles achavam, né? Então, assim, o direito à herança, tudo que ele tinha conquistado ali, que ele achava que tinha conquistado ali, porque da mesma forma com que Abraão e Sara, um momento, acharam que Ismael fosse o filho da promessa, Agar também tinha essa certeza. E a chegada de Isaac simbolizava, assim, a separação disso, né? Ó, não é meu, não vai ser meu, né? E interessante, Larry, que esse zombar aqui que fala... Porque às vezes a gente pode pensar assim, uma brincadeira de criança, né? Coisa de menino, fazendo com outro. Mas a palavra no hebraico é o zachak, ela é mais forte, ela é mais pesada. É o você tratar o outro de uma forma maldosa mesmo. Então Sara enxergou naquilo ali que não era uma simples brincadeira, né? E uma coisa interessante, né, dessa que a Agar... ela já tinha dado um indício antes, lá no 16:6, né? A Sara maltratou, depois que ela ficou grávida, né? Ela maltratou a Sara, né? Então, já vem de um episódio antigo, ela, já tinha maltratado, né? Aconteceu aquilo, depois ela saiu, depois ela voltou, né? E agora, com o filho, ela realmente, de repente, começou a preparar algumas coisas, né? Nesses pensamentos aí. Mas olha só, eu vejo a mão de Deus, a mão de Deus está sempre agindo, né? Sempre agindo, né? E isso, por exemplo, foi duro, eu não sei se você já leu o 11, né? Não, vou ler então. Então lê o 11 para nós. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho, mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Eu vejo, sabe, Andresa, assim, eu vejo o Abraão viu, quer dizer, ele notou também que estava acontecendo, isso é número 1. Depois, ele já sabia o que ia acontecer, o Abraão já tinha previsto isso, sabe? Tanto é que Deus veio e confortou ele. Porque o fato de Sara chegar e ele dizer, manda ela embora, né? Expulsa essa mulher daqui. Ele fica incomodado, porque a gente percebe aqui que para Sara, Ismael, ele era somente o filho da escrava. Para Abraão, era o seu filho dele, claro. Mas aí a gente vai ver aqui agora, para Deus o que era, né? Já existia um plano de Deus para aquilo. Já tinha, né? Deus tinha... Deus já estava visualizando ali, vamos dizer assim, né, verdades espirituais sobre a vida de Isaac. Eu até queria ler um texto aqui, nesse momento, lá quando Deus, né, que a gente acabou de ler, que Deus diz para Abraão, não se incomodar com isso que Sara está pedindo para ele, né, de mandar a Agar embora, e o Ismael. E lá em Romanos 9:6 diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. E não são filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como a descendência. Então a gente vê aqui as verdades espirituais que nós aprendemos aqui com esses dois, né? Nós vamos ver lá em Gálatas depois
Paulo fazendo um diferencial, né, entre aquele que é o filho da escrava e o filho da livre, né? Aquele que é o nascido de novo, descendente espiritual, a semente boa e a semente da serpente, né? Então, isso espiritualmente vai mostrar para nós que sim, Abraão tem 2 filhos. Existem dois tipos de pessoas no mundo, Sim. que são filhos e os que não são Não são filhos, filhos. né? Então, essa é a parte que Deus está mostrando aqui. E eu acho muito interessante quando Deus fala isso para Abraão, para ele não se incomodar. Deus tá dizendo para Abraão, assim, para ele que ele está no controle daquilo. Porque naquele momento nós podemos entender que Sara está sendo um instrumento na mão de Deus para se cumprir, né? Porque era necessário que Agar e que Ismael saíssem da família. Para que ficasse muito claro quem é o descendente da promessa. Eu até quero abrir um parênteses aí, Andressa, e falar uma coisa para os homens que estão nos ouvindo. Aqui eu tenho um exemplo trazendo para os dias de hoje muito interessante. Eu vejo assim, que muitas vezes a mulher nossa, ela faz um pedido para nós, ela tem uma ideia de alguma situação nossa, na nossa realidade aqui, e a gente fica um pouco incomodado com aquilo, né? Eu vejo que nesse momento a gente tem que ir aos pés do Senhor, para que o Senhor nos conforte como Ele fez aqui com Abraão, né? Porque era uma situação dificílima dele tomar uma situação, mas o Senhor veio a ele e falou aquilo que ele deveria fazer. Fica tranquilo. No versículo 13 lá, né? Ele fala para ele, fica tranquilo porque eu vou fazer dele uma grande nação. Fica tranquilo. Deus está dizendo assim, Deus está dizendo meio assim para Abraão, que Abraão tinha que olhar para aquela situação não com um prisma mal, mas com os olhos de Deus, né? Sim, com os olhos de Deus. Deus estava fazendo. Que Deus estava fazendo para frente. Momento, mas né? Eu vejo isso, Ana, muitas vezes, que nem nós somos um casal, você fala alguma coisa, aquilo dá uma, sabe? E aí eu vou aos pés do Senhor para confirmar, para pedir a Deus. Eu vejo isso aqui, sabe? Uma situação nos dias de hoje que a gente a importância da unidade entre o casal, né? A unidade de estarmos ali, estamos afinados, a gente ir na presença do Senhor para que Deus não realmente está certo, realmente não está certo. Essa é a grande situação que eu vejo mesmo aqui. Né? Então eu vou ler o 13 de novo aqui para nós, só para a gente continuar aqui até o 16. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Lembrando daquela promessa que Deus falou dos descendentes, né? Tinha uma bênção sobre ele, sendo ou não da promessa, né? Mas na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quer falar alguma coisa até aqui? Quero. Não, é muito interessante como Deus transforma, no 13, né? Deus transforma as coisas ruins em coisas boas de uma hora para outra, né? Porque ele, além de falar isso para ele só fica tranquilo, né? Eu já falei sobre isso. Ele farei dele uma grande nação também. Mas como que é interessante, logo em seguida o Abraão pega, dá os pães para ela, dá água para ela, um homem, né? Eu acredito muito aqui, Andressa, que esse homem teve fé naquilo que Deus falou para ele, sabe? Então ele deu isso para ela, porque ele era um cara rico, ele podia mandar uma carroça, ele podia mandar fazer um monte de coisa, né? Entregar muitas provisões a ela. Muitas provisões, mas confiando naquilo que Deus falou, ele disse, olha, vai que tudo vai ficar bem. E a gente tem que entender também o contexto cultural desse momento aqui, né? Você olha, por que ele só deu um pão e um odre de água para essa mulher, né? Aqui, a minha versão, aqui, a Almeida atualizada, diz que Sara disse, manda embora. Mas se você for olhar o original, a Agar estava sendo repudiada. E esse ato de repudiar a esposa, ela não saía como nada, direito, né? Era comum, então ele não fez algo errado aqui, porque ele estava repudiando essa mulher, mandando embora com o filho, então ele não tinha que dar nada para ela. Eu acredito até que ele não podia, porque seria uma contradição entre o ato de repudiar e você oferecer a ela
coisas, né? Bens Sim, sim. ou provisões, o que quer que fosse. É verdade. Então existe esse contexto cultural. E Deus tinha acabado de dizer para ele que ia cuidar, né? Tinha cuidado. Que estava Deus cuidando. estava preparando para cuidar tudo, né? Vou ler o 16, então, aqui pra gente. Vou ler Não, o 15. o 15. Quando acabou a O 15 até o água, 19. quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância. Foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Olha que interessante até aqui, Larry. Até onde haviam os recursos naturais, né? Até onde ela tinha ali o pão, a água, ela caminhou. Até onde aquilo que a gente fala, até onde meu braço alcança, eu fui. Até onde eu podia, eu fui, né? Mas no momento em que aquela água acabou, que aquele pão acabou, a esperança de Agar foi embora. Terminou. Né? Ela se desespera ali, ela põe o menino debaixo de um arbusto, senta em frente, aqui o texto diz, né? Distante, mas olhando para ele ainda. Então a gente vê aqui a situação dessa mulher, né? Ela tinha acabado de perder o lar, o abrigo, o nome, né? Sim. Quem ela era, né? Porque até então ela era a concubina, ela era uma segunda esposa de Abraão, né? Então ela tinha perdido tudo. Imagina o sentimento dessa mulher, né? E aos olhos dela não havia mais o que ela fazer. Sim. Ela se senta ali e ela começa a chorar. Você quer falar alguma coisa disso? Posso continuar lendo? Não, pode continuar. Então eu vou ler o 17 ali. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está. Olha que interessante até aqui, Larry, porque a gente vê aqui que a Agar, naquele momento de impossibilidades dela ali, acabou o que ela tinha levado, sim, ela se senta, ela vai lamentar, né? Ela chora ali, de repente ela está no seu íntimo ali reclamando, olhando para aquela situação, porque o texto aqui nos diz que Deus ouviu a voz do menino. Do menino, é muito né? interessante. Ela não se deixou o menino ali, não queria ver ele morrer, ela não deixa ele ali e vai falar com Deus, e vai pedir o socorro de Deus, né? Não, ela vai se lamentar e chorar, ela desistiu, né? Ela estava vendo ali a morte do filho, a morte dela, né? Praticamente desistiu mesmo, né? E aí Deus vem e diz que ouviu esse menino, né? O texto tem até algumas versões que falam que ouviu o choro, né? Aqui tá falando a voz do menino. Então, a gente sabe que não era um menininho. Ismael já tinha aqui 17 anos, né? Então, de repente, ele estava ali falando, de repente falando consigo mesmo, de repente até falando com Deus, né? E aí agora a gente vai ver o que Deus pede para ela, né? Como que Deus chega a Agar. Aí ele diz para ela, então, que ele ouviu a voz do menino, e aí ele diz assim para ela: ponha-se em pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então a gente vê aqui, repetiu mais uma vez, e a gente vê aqui Deus cobrar uma postura de Agar. Né? Quando ele diz para ela, se levante, se põe de pé, erga-te, ele tá dizendo assim, sabe, tá dizendo para nós assim, nós temos que reagir diante das situações difíceis, né? Diante do caos, nós temos que reagir, temos que nos levantar. E ele diz para ela aqui, para ela pegar a mão do menino, levantar o filho, ele tá dizendo, faça alguma coisa pelo seu filho, salve o seu filho, né? Às vezes, nós como pais estamos vendo os nossos filhos irem por caminhos não bons, né? E às vezes a gente senta e fica assim, não, levanta, brigue pela sua família, você tem promessa de Deus, né? A gente tem que ir à luta, vai ministrar o seu filho, vai jejuar, vai orar por ele, vai ensinar, puxa ele para perto, vai ensinar a palavra de Deus para ele. Não desista. Não desista dele. Né? Porque Deus não desiste de nós. E Deus muitas vezes quer usar você como instrumento de resgate. Né? Tanto para um filho, seu biológico, ou qualquer outra situação que você esteja vendo. Né? Sim.
um trabalho, uma situação financeira, qualquer coisa, Sim. levante-se, ponha de pé, né? Deus tem os seus planos, Deus não, a gente tem falado isso desde o início, Deus não perde o controle sobre nada, né? De nada. Então, Deus cobra essa postura aqui e diz para ela, né? Porque eu farei dele um grande povo. Enquanto Agar estava vendo a morte do povo, do filho de Ismael, Deus estava vendo uma grande nação sair dali. Porque foi isso que ele tinha prometido, né? Como é diferente da nossa visão. Da nossa visão. Né? Vou ler o E 19. aí o 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Quando estava, até comentei com você, né? Quando eu estava lendo esse texto, montando aqui o estudo, Deus falou tão claro comigo sobre esse texto. Você vê aqui que o texto ele não diz que Deus criou um poço. Deus não fez aparecer um poço de água. Esse poço ele já estava ali. Já estava ali. Agar não estava vendo. Não estava enxergando. O texto diz que Deus abre os olhos para ela ver o poço que estava ali. Ela precisava de água, a água dela tinha acabado, o menino ia morrer de sede, ela ia morrer de sede. E ela se senta e ela lamenta e ela chora. E quantas vezes, diante das dificuldades que nós passamos, diante de tantas coisas que nos acontecem na vida, a nossa reclamação, a nossa murmuração, o nosso ficar lamuriando, lamentando, nos impede de ver aquilo que está ali. Muitas vezes, nós vamos ver várias vezes isso acontecer ao longo da provisão Bíblia, de Deus né? está ali. O nosso milagre está ali. São os nossos olhos que, ao invés de estarem no Senhor, estão no problema, é que não permite que a gente veja. Então, às vezes, o nosso milagre está na nossa frente, mas a nossa condição de reclamar, de só reclamar, não nos permite ver. A gente está olhando pro problema, está vendo que não tem solução ao problema e não lembra que Deus tem a solução, porque Deus abriu os olhos de Agar. Quer dizer, ela não estava enxergando, o poço estava ali. A solução estava ali. Ela não estava vendo. Como é maravilhoso o nosso Deus. No momento que nós chegamos a Ele, que nós pedimos a Ele, né? Ele abre os nossos olhos. Ele abre os nossos olhos. Ele abre os nossos olhos. Se a gente não... Quando nós estamos com os nossos olhos no Senhor, a gente consegue ver Deus fazendo, né? Deus nos mostra as coisas. Então, assim, a nossa atitude não deve ser de nos sentar e reclamar e lamentar da situação. Mas assim como Deus cobrou essa postura de Agar, levanta, pega a tua situação ali, aquilo que você está dando como morto, pega pela mão e vai buscar em Deus, pede para que Deus abra os seus olhos, para que Deus mostre a solução, o caminho, né? Que Deus abra os nossos olhos e nós possamos enxergar. É isso aí. Enxergar aquilo que está ali, como disse a Andressa, não foi criado, já estava ali. O milagre não foi um poço de água, o milagre foi Deus abrir os olhos de Agar, que estava fechada no problema e não na solução. Não é verdade? É isso aí. Vou ler o 20 então. Deus estava com um menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Olha como esse texto inicia. Deus estava com um menino. Aí a gente conhece um pouco da história, né? Fatos históricos. Deus fez de Ismael uma grande nação, inclusive dentro do povo dele também tiveram 12 subpovos ali, subtribos, assim como foi com Isaac, né? Sabemos que dele descendem o povo árabe, e a gente sabe que grande nação. Que grande nação. Né? Hoje ainda é uma grande nação. Então a promessa de Deus se cumprindo ali, o cuidado de Deus por amor a Abraão, né? Porque a aliança lá foi com Abraão, da sua descendência. Mesmo de um erro, mesmo de tudo que tinha acontecido, Deus ainda honrando e levando ele a cumprir as promessas que Deus tinha prometido a ele. Porque não depende de nós. Exatamente. Né? É verdade. Então, assim, acho que a gente vai parando por aqui esse capítulo, senão vamos alongar demais o nosso tempo aqui. Mas isso é o que fica para nós, né? Como o amor, a fidelidade de Deus com Abraão ali, o plano de Deus se cumprindo, né? Mesmo numa atitude que a gente podia
vê como algo tão duro, né? Manda, Sara mandando, dizendo para Abraão mandar eles embora, mas como Deus, aí Deus intervém e mostra, eu tô nisso aqui, Deus. né? Sou eu que tô Quando fazendo Deus está no isso. negócio, Andresa, não tem para ninguém. Essa é a grande verdade. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor. É verdade, prepare-se aí. Vamos a partir do verso 20, na semana que vem, Semana que vem a nós gente vamos dá estar continuidade. dando continuidade sobre esse assunto. Amém? Vamos lá, pessoal, aguardamos vocês, continuem se inscrevendo, continuem aí que nós vamos estar respondendo tudo aquilo que vocês perguntarem, todas as dúvidas, podem escrever, podem perguntar, a gente vai estar respondendo. Amém? Vem para a sala. Que Deus abençoe a sua semana e nós te aguardamos aqui na semana que vem. Vem para a sala. Amém.